Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Bastos e esse aqui é o nosso espaço para falar de geografia e meio ambiente. Hoje vamos falar de placas tectônicas. Para a gente entender as placas tectônicas, primeiramente a gente tem que entender que o nosso planeta possui algumas camadas internas. As principais delas são a superfície terrestre, chamado de crosta terrestre ou litosfera, o manto e o núcleo. Dá para observar a imagem que eu vou colocar aqui do lado? Vocês vão ver. A parte mais superficial, chamado de litosfera, a camada intermediária, o manto, e o núcleo, que é a camada mais interna e a fonte de calor interna do planeta. As placas tectônicas começou com a teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Alfred Wegener, no início do século XX, começou a estudar os continentes do nosso planeta e verificou que as bordas dos continentes, pode observar, que as bordas dos continentes, do continente africano, do continente sul-americano, elas se encaixam. Percebendo isso, ele pensou, esses continentes eram juntos no passado. E em algum momento, em algum tempo geológico, esses continentes se separaram. Alfred Wegener estudou e definiu essa teoria da deriva continental, lá no início do século XX. Quando foi chegando por volta da metade do século XX, mais ou menos em 1950, alguns pesquisadores resolveram retomar e trazer à tona a teoria da deriva continental. Agora, com toda a tecnologia, uma tecnologia mais avançada, conseguiram descobrir que quem era responsável por esse movimento das placas tectônicas. Qual é o fator responsável pelo movimento das placas tectônicas? E, estudando, eles encontraram que no meio do Oceano Atlântico havia uma grande cadeia de montanhas chamada dorsal mesoceânica. E nessa cadeia de montanha há erupções do magma vindo do manto. O magma é um material que nós encontramos no manto. É um material pastoso, fluido, e o magma que existe no manto é o verdadeiro responsável pela história, né? Pela pesquisa da deriva continental. Agora, a partir de 1950, é chamado de tectônica de placas. Esse material do manto magma fluido e pastoso promove a movimentação das placas tectônicas na superfície terrestre. As grandes placas da litosfera, que são blocos continentais rochosos que se locomovem em cima do manto. Mas o que faz o manto movimentar essas placas? Há um fenômeno físico para isso, chamado correntes de convecção do magma. As correntes de convecção do magma se forma a partir da fonte de calor que existe no interior do planeta, que é o núcleo. Observe a imagem aqui do lado. Você vai observar que o núcleo é responsável por todos esses ciclos, esses movimentos, essas correntes no manto com o magma que existe no interior do planeta. Então podemos dizer que quem movimenta as placas tectônicas sobre a superfície terrestre é a corrente convectiva do magma, ou seja, quem é responsável pela movimentação das placas tectônicas está no manto, o magma e as correntes de convecção. E elas se movimentam causando fenômenos na superfície terrestre, como terremotos, vulcanismos, que são fenômenos que ocorrem por causa do deslocamento e a movimentação dessas placas tectônicas. Bom, nos estudos dá para perceber que existem 3 principais tipos de placas tectônicas. Vou mostrar a foto aqui do lado, hein? A primeira delas, placas divergentes. São placas que estão separando uma da outra. As placas divergentes, que eu posso dar um exemplo das placas de placas divergentes, que é a placa africana com a placa sul-americana. Elas estão se separando. É um exemplo de placas divergentes. Elas se separam. Temos a placa convergente. A placa convergente é aquelas que convergem. É quando choca uma na outra, como bate uma na outra. Por exemplo, a placa sul-americana, que está se separando da placa africana, está se encostando com a placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico. Elas se chocam, elas se convergem, formam a chamada placa
placa convergente, placas convergentes, que estão colidindo uma com a outra. Quando a placa sul-americana se encosta com a placa de Nazca, nós temos a formação da Cordilheira dos Andes. Fica bem claro aí. Quando há uma colisão de placas tectônicas durante milhões de anos, há a formação de cordilheiras. E nós temos a placa transformante. São aquelas que estão deslizando horizontalmente uma na outra. Eu dou o exemplo da falha de San Andrés, ou Santo Andrés, que fica na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Bom, essas são as 3 principais placas tectônicas. Anotem isso, é importante, hein? Bom, e aí sempre fica aquela pergunta, né? Por que no Brasil não há terremotos e vulcões? Tenho certeza que você deve ter feito essa pergunta. A maioria dos meus alunos fazem essa pergunta para mim. Eu vou responder sim essa pergunta, mas vai ficar no próximo vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo. Por que o Brasil não tem terremotos nem vulcões? Bom, resumindo a aula de hoje. Placas tectônicas são grandes blocos rochosos que se movimentam e se locomovem sobre o manto, por causa do magma e as correntes de convecção. Elas se movimentam. A primeira teoria foi chamada de teoria da deriva continental. A segunda teoria, no meado do século XX, tectônica de placas. Beleza? Guardaram? Tectônica de placas a partir de 1950. Há 3 tipos de placas tectônicas. Placas tectônicas divergentes, que se separam. O exemplo, placa africana com a placa sul-americana. A placa tectônica convergente, a placa que se chocam, colidem com a placa sul-americana com a placa de Nazca, que fica no Pacífico, e a placa transformante, que elas deslizam horizontalmente uma na outra, e eu gosto de dar o exemplo sempre da falha de San Andrés. Se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever, e até a próxima.